Quem ora se salva, quem não ora se perde. Esta frase dita por Santo Afonso de Ligório mudou a forma como muitos santos entenderam a oração. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar para sempre a forma como você conversa com Deus. Não foi por acaso que este vídeo chegou até você. Talvez você esteja carregando algo pesado. Talvez haja uma intenção guardada no fundo do coração, um pedido que você já não sabe mais como fazer, porque as palavras parecem pequenas demais para o tamanho do que você sente. Ou talvez você esteja bem, e mesmo assim, algo dentro de você reconheceu que precisava parar, precisava respirar, precisava de Deus. Seja qual for o motivo que trouxe você até aqui, saiba, você está no lugar certo. Este vídeo foi preparado com oração. Cada palavra foi escolhida com cuidado, não para impressionar, mas para acolher, para que você se sinta ao longo dos próximos minutos um pouco mais perto do coração de Deus. Então, antes de continuarmos, eu te faço um convite simples. Se puder, encontre um lugar tranquilo. Afaste por alguns instantes tudo aquilo que pode te distrair. Se quiser e puder, acenda uma vela, coloque uma imagem de Nossa Senhora ou do Sagrado Coração de Jesus à sua frente. E faça uma coisa só. Respire fundo. Inspire devagar, segure por um momento e ao soltar, entregue para Deus tudo o que você está carregando agora. Tudo. O peso, a dúvida, o cansaço, a saudade, o medo, a esperança. Coloque a mão sobre o seu coração e diga em silêncio, com toda a simplicidade que você tiver: Senhor, eu estou aqui. Fala, pois eu quero te ouvir. Você não precisa de palavras perfeitas, você não precisa de uma alma sem feridas. A oração não exige perfeição, ela exige apenas presença, e você já está aqui presente. Então, vamos começar. Mas antes de falarmos sobre oração, precisamos orar. Porque nenhuma palavra sobre Deus chega ao coração sem que o próprio Deus a leve até lá. E é o Espírito Santo, o Consolador, o Mestre interior, o fogo suave que arde sem consumir, quem abre em nós a capacidade de ouvir o que Deus quer nos dizer. Então, vamos juntos. Vem, Espírito Santo, enche o coração dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Espírito Santo de Deus, neste momento que nos reunimos diante de ti, alguns em casa, alguns no trabalho, alguns com lágrimas nos olhos que ainda não conseguiram cair. Vem, vem com a tua paz que ultrapassa todo o entendimento. Vem com a tua luz que ilumina o que está escuro dentro de nós. Vem com a tua força que sustenta o que está prestes a desmoronar. Abre nossos ouvidos para o que precisamos ouvir hoje, não o que queremos ouvir, mas o que a nossa alma precisa. Ilumina nossa inteligência, Espírito Santo, para que possamos compreender a grandeza do dom que é a oração. E aquece o nosso coração, para que, ao terminar este vídeo, este momento, não sejamos os mesmos de quando começamos. Que as palavras de Santo Afonso de Ligório, esse homem que amou a oração acima de tudo nesta vida, ressoem dentro de nós como sementes lançadas em terra fértil, sementes que germinem, cresçam e deem frutos, fruto de fé, de perseverança, de confiança inabalável no amor de Deus. Nossa Senhora, Mãe do Verbo encarnado, que passastes a vida inteira em oração, intercedei por nós.
ensinai-nos a orar como vós orastes, com o coração inteiro, com a confiança de quem sabe que Deus não falha. Amém. Para entender por que Santo Afonso pregava tanto o poder da oração, precisamos primeiro entender quem ele foi. Não apenas o santo canonizado, o doutor da Igreja, o fundador de uma congregação, mas o homem, o ser humano que, como nós, precisou aprender a confiar em Deus quando tudo ao redor desmoronava. Santo Afonso Maria de Ligório. Ele nasceu em Nápoles no dia 27 de setembro de 1696. Vinha de uma família nobre e desde cedo demonstrou uma inteligência fora do comum. Aos 16 anos já havia se formado em direito canônico e civil. Era brilhante, eloquente, admirado. O tipo de jovem que o mundo aponta e diz: esse vai longe. E foi, mas não para onde o mundo esperava. Aos 26 anos, já era um advogado respeitado. Tinha uma carreira brilhante à sua frente, uma reputação construída com seu próprio esforço, um futuro promissor em todos os sentidos humanos da palavra. E então aconteceu algo que ele jamais esqueceria. Em um caso que julgava ser simples, uma disputa de terras entre nobres, Santo Afonso apresentou seus argumentos com toda a confiança de quem nunca havia perdido uma causa. Mas havia um documento que ele não havia visto, e quando aquele documento foi apresentado ao tribunal, tudo desmoronou. Ele havia perdido. Pela primeira vez na vida, havia perdido uma causa. Mas não foi a derrota jurídica que o abalou, foi o que aconteceu depois. Sozinho, caminhando pelas ruas de Nápoles, ele sentiu com uma clareza que jamais conseguiu explicar completamente em palavras o vazio absoluto de tudo aquilo que havia construído. A glória humana, o prestígio, o sucesso, e percebeu naquele momento de humilhação que havia construído sua vida inteira sobre a areia. Ele entrou em uma igreja, ajoelhou-se e ouviu no silêncio daquele lugar uma voz interior que o chamava. Não com grandiosidade, com ternura. Com a ternura de um pai que espera o filho voltar para casa. Afonso saiu daquela igreja como outro homem. Nos anos seguintes, abandonou a carreira jurídica, contrariou o desejo do pai e entrou para o sacerdócio. Foi ordenado padre em 1726 e então começou uma vida que o mundo chamaria de loucura, mas que ele chamava de liberdade. Afonso foi para as periferias, para os campos ao redor de Nápoles, onde viviam os Lazzaroni, os pobres mais pobres, os esquecidos, os que nunca haviam ouvido uma homilia, nunca haviam recebido catequese, nunca haviam tido acesso a qualquer instrução religiosa. Eram considerados por muitos irrecuperáveis. Afonso não os via assim. Via almas amadas por Deus, com o mesmo amor com que Deus amava os nobres, os letrados, os santos canonizados. E foi para eles, com palavras simples, com uma linguagem que eles podiam entender, com um coração que não julgava, que acolhia. Em 1732 fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, com a missão de levar o Evangelho exatamente a esses lugares, os mais abandonados, os mais esquecidos, os mais distantes de qualquer consolo. Ao longo da vida, escreveu mais de 100 obras. Foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio IX em 1871 e é o patrono dos confessores e dos moralistas. Mas o que se move mais nessa história toda não é o número de livros, não são os títulos, é uma coisa muito simples.
Santo Afonso passava horas em oração, todos os dias, e dizia sem qualquer exagero que a oração era o ar que ele respirava, que sem ela ele não sabia como existir. E foi justamente por isso, por ter vivido a oração com essa intensidade, que ele pôde ensiná-la com tanta profundidade. Porque ele não escreveu sobre a oração a partir de teorias, escreveu a partir da sua própria experiência, a partir de noites inteiras diante do Santíssimo, a partir de lágrimas derramadas em silêncio, a partir de momentos em que Deus pareceu distante e ele continuou orando mesmo assim. Era isso que ele queria transmitir para nós, que a oração não é um recurso para os momentos desesperados, é o fundamento da vida cristã. É o lugar onde a alma encontra Deus e onde Deus encontra a nossa alma. E agora chegamos ao coração deste vídeo. Santo Afonso dizia uma coisa que parece muito simples, mas que quanto mais você pensa nela, mais profunda ela se torna. A oração é o meio mais necessário e mais seguro para obtermos de Deus todas as graças que precisamos para nos salvar e para sermos santos. Repito, é o meio mais necessário e o mais seguro. Não é um dos meios, é o meio. A oração não é um recurso entre outros, é a via principal, é o canal através do qual a graça de Deus desce para a nossa vida. E ele ia além, ensinava que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, quis que a distribuição das graças dependesse em grande parte da nossa oração. Não porque Deus precisasse ser lembrado do que precisamos, Ele já sabe, mas porque ao nos fazer pedir, ao nos fazer depender dEle, Deus nos convida para um relacionamento, para uma intimidade, para uma conversa que transforma quem ora muito mais do que transforma as circunstâncias ao redor. E aqui está o ponto que mudou a vida de tantos santos. Deus não ignora quem o busca. Não é uma promessa humana, é uma promessa divina, inscrita nas Escrituras, confirmada pela tradição da Igreja, vivida por gerações e gerações de almas que oraram e foram ouvidas. Às vezes de formas que esperavam, às vezes de formas que jamais conseguiriam ter imaginado. Santo Afonso identifica 3 disposições que tornam uma oração verdadeira. Ou melhor, que tornam uma oração verdadeiramente poderosa. Não poderosa no sentido de forçar a mão de Deus, mas poderosa no sentido de abrir o coração humano para receber o que Deus já deseja dar. A primeira disposição é a humildade. Humildade na oração não é autodepreciação. Não é chegar diante de Deus repentino que não se presta, que não mereça nada, que é o pior de todos os pecadores. Isso pode até ser verdade, mas não é isso que Deus quer ouvir. Humildade é reconhecer a realidade, é saber quem você é diante de quem Deus é. É chegar com as mãos abertas, não com as mãos cheias de argumentos sobre por que você merece o que está pedindo. Santo Afonso dizia que a alma humilde ora de um jeito diferente. Ela não negocia com Deus, ela se entrega. E é exatamente nessa entrega que Deus encontra espaço para agir. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso não é uma ameaça, é uma descrição da realidade espiritual. O coração fechado pela soberba não tem como receber o que Deus quer dar. O coração aberto pela humildade recebe além do que pediu. A segunda disposição é a confiança.
esta talvez seja a mais difícil para nós no tempo em que vivemos. Confiamos em tantas coisas, nos remédios, nos médicos, nas previsões do tempo, nos planos que fazemos com tanto cuidado. Mas confiar em Deus, confiar de verdade, com todo o peso daquela palavra, é outra coisa. Santo Afonso ensinava que a desconfiança na bondade de Deus é um dos maiores obstáculos à oração. Quando oramos com medo, medo de que Deus não nos ouça, medo de que nossa oração não seja suficiente, medo de que Ele esteja ocupado demais com problemas maiores, nos fechamos sem perceber a porta pela qual a graça entraria. A confiança não é ingenuidade, não é fingir que tudo vai dar certo exatamente como você planejou. É algo muito mais profundo e mais difícil do que isso. É crer, mesmo quando não se vê, mesmo quando não se sente, mesmo quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Que Ele está lá, que Ele ouve, que Ele age, que o seu tempo é perfeito, mesmo quando o nosso coração não aguenta mais esperar. Santo Afonso repetia: confiai, confiai como filhos, não como servos que temem o castigo, mas como filhos que sabem que o Pai os ama e que jamais os abandonará. A terceira disposição é a perseverança. Esta foi talvez a insistência maior de toda a vida de Santo Afonso. Ele não se cansava de repetir: não desistam de orar. E a razão que ele dava era bela demais para ser resumida. Ele dizia que a alma que persevera na oração não persevera apenas esperando a resposta. Ela se transforma no processo. A oração perseverante é uma escola onde Deus ensina a alma a esperar sem desespero, a confiar sem certezas visíveis, a amar sem exigir retorno imediato. E há algo mais. Santo Afonso observava que muitas vezes Deus demora a responder, não por indiferença, mas por amor, porque Ele quer que a alma cresça na fé enquanto espera, quer que o desejo se aprofunde, quer que a dependência dEle se torne cada vez mais real, mais sentida, mais parte de quem somos. A oração perseverante não é insistência irritada, é a insistência de uma criança que sabe que o Pai pode dar e continua pedindo, não porque duvida do amor do Pai, mas porque confia nele. E quando a resposta vem, e Santo Afonso garantia que sempre vem de um jeito ou de outro, a alma que perseverou reconhece nela a mão de Deus de um jeito que a alma impaciente jamais conseguiria. Agora então, vamos orar. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você, porque é isso que Santo Afonso nos ensinou. A oração não é um espetáculo, é um encontro. E encontros acontecem quando duas presenças se aproximam, você e Deus. Então, se puder, feche os seus olhos, respire, vá acalmando o seu coração, sinta o seu coração bater e deixe que cada palavra agora pouse no seu coração, como pousa uma mão amiga sobre um ombro cansado. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que viestes ao mundo não para os sãos, mas para os enfermos, não para os justos, mas para os pecadores. Aqui estamos, Senhor. Viemos até Ti com tudo o que somos, com as nossas virtudes, poucas e frágeis, com os nossos pecados, muitos e conhecidos por Ti, antes mesmo de o confessarmos, com
com as nossas esperanças, os nossos medos, com os nossos cansaços que às vezes são maiores do que conseguimos admitir. Viemos inspirados pelo exemplo de Santo Afonso de Ligório, que abandonou o prestígio do mundo para te encontrar no silêncio, Senhor, e que passou a vida inteira ensinando que a oração é o caminho mais seguro para chegar até ti. Senhor, há pedidos neste vídeo que foram escritos por mãos que tremem. Há intenções guardadas no coração de quem está assistindo agora. Pedidos que talvez nunca tenham sido ditos em voz alta, porque a dor era grande demais para as palavras. Tu o conheces, Senhor, cada um deles, cada nome por trás de cada pedido, cada lágrima que caiu antes de alguém ter a coragem de escrever o que sentia, cada coração que chegou até aqui carregando algo que parecia pesado demais para ser carregado sozinho. Ouve-nos, Pai. Não porque somos dignos, sabemos que não somos, mas porque Tu és misericordioso, e a misericórdia não espera que o homem seja digno para agir. A misericórdia age exatamente onde a dignidade falta. Para aqueles que estão doentes, Senhor, em corpo ou em alma, vem com a Tua cura, a que os médicos alcançam e a que só Tu podes dar. Para aqueles que estão sozinhos, que chegaram até este vídeo porque não tinham mais ninguém com quem conversar, faze-te presente de um jeito que eles sintam, não apenas que saibam, com a mente, que Tu existes, que sintam no coração que Tu estás ali. Para aqueles que perderam algo ou alguém que não volta mais, que a Tua paz, que ultrapassa todo entendimento, guarde os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Para aqueles que estão com medo do que vem pela frente, dos exames, das contas, das relações que estão se desfazendo, dos sonhos que parecem estar morrendo, dá-lhes coragem que Santo Afonso tinha, a coragem de continuarem orando, mesmo quando a resposta demora, mesmo enquanto essa resposta ainda não veio, Senhor, mesmo quando o silêncio dói. E que aqueles que chegaram até aqui bem, em paz, em gratidão, que esta oração seja um ato de louvor, uma oferta de amor feita não por necessidade, mas por escolha. Que Santo Afonso de Ligório interceda por cada alma que ora conosco neste momento. Que a sua certeza inabalável de que quem ora se salva seja também a nossa certeza. Nos concede, Senhor, a mesma fé que Santo Afonso tinha. E que esta oração não termine quando o vídeo acabar, que ela continue em silêncio no fundo do coração de cada um, como uma brasa que não se apaga, aquecendo por dentro, mesmo quando o frio vem por fora. Mãe de Deus, Nossa Senhora, intercedeis por nós. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora, um momento só seu. Não precisa fazer nada. Não precisa pensar em nada. Não precisa encontrar as palavras certas, nem resolver nada agora. Apenas fique aqui. Fique em silêncio por alguns instantes e vá deixando Deus agir no seu coração, na sua alma, porque é no silêncio que Ele fala com mais clareza. E quando paramos de falar, de pensar, que então conseguimos ouvir.
Santo Afonso sabia disso. Por isso ele passava horas em silêncio diante do Santíssimo. Não sempre rezando em voz alta, não sempre pedindo, às vezes apenas ficando ali, apenas existindo na presença de Deus. E essa presença, sozinha, já era o suficiente para transformar tudo. Então fique, respire e se sentir algo, uma paz inesperada, uma lágrima, uma leveza no coração, uma certeza suave de que não está sozinho, não analise, apenas receba. É Deus chegando até você da forma que só Ele sabe chegar. Que bom que você ficou até aqui. Sei que o tempo é precioso. Sei que há muitas coisas disputando a sua atenção todos os dias. Mas pode ter certeza que o coração de Deus está muito feliz de ter a sua presença aqui com Ele hoje. E por isso o fato de você ter escolhido passar estes minutos em oração, em silêncio, em escuta na presença diante de Deus, é algo que não passa despercebido aos olhos do Senhor. Santo Afonso de Ligório nos deixou um legado através dos séculos, não de palavras bonitas, mas de uma convicção vivida até o fim. A oração funciona, a oração transforma, a oração salva. E você que orou hoje, que ficou, que escutou, que entregou ao Senhor o que estava carregando, já deu o passo mais importante. Não desista, continue orando, mesmo quando for difícil, mesmo quando o silêncio doer, mesmo quando a resposta demorar mais do que você imaginava ou gostaria. Eu mesma já vivi essa espera e os frutos da oração foram gigantes, muito mais do que eu esperava. Santo Afonso dizia: quem ora se salva. E você está orando. Se este vídeo tocou seu coração, curta este vídeo e deixe o seu pedido de oração nos comentários. Cada intenção aqui deixada é acolhida com caridade, com amor e levada ao Senhor em oração. Nenhum pedido é pequeno demais, nenhuma dor é grande demais para Deus. Nunca se esqueça disso. Se este canal tem sido um espaço de paz, de fé e de encontro com Deus para você, inscreva-se. Sempre tem um vídeo novo preparado com oração, para que você nunca falte um momento de pausa, de silêncio, de presença divina na sua vida. Compartilhe também este vídeo com alguém que vier ao seu coração, pois Deus pode e quer te usar para chegar a mais e mais pessoas. Imagine um mundo onde todos oram. Seria um mundo muito mais pacífico e feliz. Que o Sagrado Coração de Jesus guarde você e sua família, que Nossa Senhora interceda por você e que Santo Afonso de Ligório rogue por cada intenção do seu coração. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Deus.